aqui no Facebook primeiro, depois vou para o Instagram. Olá, minha gente. Boa noite. Que Deus possa abençoar você, sua casa, sua família nessa noite. São 8 horas em Fortaleza, hoje é 8 de maio. Eu sou o pastor Carlos Sena, pastor da Igreja Evangélica Gênesis. Nós estamos aqui para mais um vídeo online, falar sobre Apocalipse, capítulo 2 e 3. Bom, e queria contar com você, participar dessa nossa live aqui ao vivo, no Facebook e também aqui no Instagram, que nós estamos começando também agora. Olá, pessoal aqui do Instagram, boa noite também a vocês, sejam bem-vindos. Aleluia, sejam muito bem-vindos nessa noite. Vamos aqui juntos estudar a palavra do Senhor. Esperando o pessoal aqui chegar para a gente começar aqui. Boa noite, Neta. Boa noite, Thaís. A paz do Senhor. Aleluia. Esperando o pessoal aqui chegar. Pois é, boa noite a todos vocês que estão chegando agora. É um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Tá? Vamos junto aqui construir o conhecimento. Aleluia. Boa noite, Rosânia. Boa noite, Rosânia. Fiquei muito feliz, irmão, no culto de domingo de Santa Ceia. Nós vimos a Rosânia, seu esposo, participando da Santa Ceia. Né, Rosânia? Em breve, acabar essa quarentena, ele vai estar lá conosco na igreja, lá, em nome de Jesus Cristo. Né? Aleluia. Fiquei bastante feliz também com Santa Ceia lá na casa da Noelma, com a Carmélia, né, que entrou agora, com o Ducildo, com os meninos lá, tudinho. Foi muito bacana lá a Santa Ceia na casa de vocês. Fiquei bastante feliz, tá? Em nome de Jesus Cristo. Então a gente tem que ver essa quarentena como, não como maldição, mas como bênção para a vida da gente, bênção para nossas famílias, porque Deus sabe tudo que faz, né? Certo? Amém? Então eu queria que vocês, nesse momento, vocês começassem a convidar amigos, familiares. Um abraço aí para ele, tá? Como é o nome do seu esposo, que eu esqueci? Como é, Zinho? Esposo da Rosânia. Manda um abraço aí bem forte para ele. Manda o nome dele aqui para dar um abraço para ele aqui, online, ao vivo aqui, tá, Rosânia? Boa noite para Antônio José e Marta, família, o Nicolas, todos vocês que estão aqui nos ouvindo, dando essa oportunidade de juntos participarmos aqui deste grande culto nessa noite de ensino da Palavra de Deus. Já desde já convido você a pegar aí a Palavra do Senhor, a Bíblia, para a gente estudar o livro de Apocalipse, capítulo 2 e 3. A Wellington. Isso mesmo. Boa noite, Wellington. A maior coisa que a gente pode fazer na vida, Wellington, é entregar a nossa vida a Jesus Cristo. Tá? Abrir o nosso coração e convidar para Ele entrar na nossa vida. Amém? Eu oro para que você faça isso, entenda, né, da importância de estar com Deus nesses momentos. Jesus Cristo perdoa nossos pecados, sara e cura todas as nossas dores. Amém? No final, eu vou estar fazendo uma oração e eu queria que você participasse, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Eu queria que vocês colocassem, né, o smartphone de vocês aí no modo avião para ninguém perturbar nesse momento, tá? Nesse momento de tranquilidade, de paz aqui no nome de Jesus. Antônio, que você tenha um bom plantão aí, certo? Mesmo no plantão ligado aqui com a gente. Tá bom? Deus te abençoe poderosamente aí no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Vamos aprender a palavra de Deus nessa noite, queridos?
chegar mais gente aqui para a gente aprender mais um pouquinho, todo mundo junto aqui, tá bom? Né? Enquanto isso, convida aí, né? Começa a compartilhar, começa a convidar aí os irmãos aí, os amigos, os familiares, para participar aqui conosco, nesse momento bacana aqui, nessa sexta-feira maravilhosa aqui, tá? Primeiro dia de lockdown em Fortaleza, né? Eu vi que muito foi carro passeando aí no meio da rua ainda hoje, tá? Amém, queridos? Aleluia. Então, começa a convidar aí as pessoas aí que estão mais próximas a participar aqui. Pastor Belar, cadê o Pastor Belar? Já entrou? Convida lá a família, Pastor Belar. Tá? Em nome de Jesus. Vamos aumentar esse número aqui de pessoas que estão online aqui. Vamos aumentar para 20. Vamos aumentar, já tem 11 aqui no Instagram. Tá? Aumentar aqui também no Facebook. Certo? Vamos aumentar aqui. Quero muita gente hoje. Muita gente de perto, longe. Aleluia. Glória. Começa a mandar, Deus, meus irmãos, começa a mandar convites aí pro pessoal, tá? Participar aqui com a gente, tá bom? Pastor Jackson tá entrando agora. Um abraço aí para você e sua família. E o Benjamin. Glória a Deus. Aleluia. Rosângela. Deus te abençoe, querida. Aleluia. Rosângela, se eu não me engano, é a mãe da Noelma, não é isso, Noel? Que bom, né? Tá lá em Parambu, né? Em nome de Jesus. Um abraço, pessoal aí da cidade de Parambu. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, tá? Então, irmãos, vamos abrir a Bíblia, né? No livro de Apocalipse, tá bom? Capítulo 2. Vamos rever aqui, tá? Vamos rever aqui de onde a gente parou, né, queridos? Para começar aqui a trabalhar aqui na Palavra de Deus nessa noite, amém? Estou com expectativa aqui muito grande que Deus vai falar com a gente hoje. Tem muitos irmãos ainda que não conseguiram entrar aqui. Temos apenas 14 irmãos online, isso é muito pouco o universo que a gente tem de muita gente. Tá? Hoje o tema de escatologia aqui são as cartas às 7 igrejas em Apocalipse 2 e 3. Segunda-feira nós fizemos aqui a live com o pastor Germano. Ele mandou aqui uma mensagem para mim, disse que hoje não pode participar porque vai estar ocupado, né, nesse horário. Tá? Então, vamos aqui nós, em nome de Jesus, amém? Aleluia, Juana está entrando aqui agora também. Está aumentando mais aqui, gente. Quero mais gente aqui, tá? Ainda é muito pouco com a sexta-feira que está todo mundo de quarentena. Vamos fechar a televisão, deixar o filme de lado, né? Vamos aqui juntos construir o conhecimento da palavra de Deus, na unção do Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia. Tem pouca gente aqui, tá? Aleluia. Não gosto de começar com pouca gente, as pessoas vão entrando, vão perdendo, né, o fio da meada, vão perdendo aí as coisas importantes, né, do início. E é bom a gente pegar logo no início aqui, todo mundo junto, tá? Então, enquanto isso, vamos iniciar. Tá bom? Apocalipse 2 e 3, as cartas das 7 igrejas em Apocalipse 2 e 3. Qual é a diferença de Mateus 13? Quem poderia me dizer aqui? Os irmãos que já que estão aqui online conosco, para a gente começar aqui nessa sexta-feira. Quem poderia aqui falar para a gente a diferença de Mateus 13, nós estudamos aqui, né? Extensivamente. A diferença de Mateus 13 para Apocalipse 2 e 3. Alguém poderia dizer a diferença? Vitória, um abraço, Vitória. Tá? Alguém poderia dizer, escrever aqui para a gente, né? Qual é a diferença entre Mateus 13 e Apocalipse 2 e 3? Quem poderia falar aqui? O Glória. Minha produção aqui está aqui comigo, o Isaac está ali, né, atento.
Aleluia. Tá vendo aqui no Facebookzinho, ver se tem alguma mensagem aqui, transmite para mim, tá bom? Amém? Então, Cris, ó. Deixa eu ver aqui a Thaís. Mateus 13, a perspectiva do plano de Deus para Israel. Não, tá incompleto, Thaís. Tá incompleto. Quem poderia melhorar aqui o que a Thaís escreveu? A Thaís, perdão. A diferença entre Mateus 13 e Apocalipse 2 e 3. Amém? A Thaís já começou a falar, né? Disse que Mateus 13 é a perspectiva do plano de Deus para Israel. Já está incompleto, tá, querida? Está incompleto. Né? Queria que você acrescentasse mais. Não tá totalmente errado, mas eu queria que você acrescentasse mais, né? Vocês acrescentassem mais. Né? Qual a diferença, né? Daquilo que nós estudamos, Mateus 13, das parábolas, mistério do reino dos céus, e Apocalipse 2 e 3, as 7 cartas. Na Ásia Menor, né, que hoje é a Turquia. Tá? Amém? Vou esperar aqui, tá certo? Para os irmãos pensarem, escreverem aqui. Tá bom, queridos? Josué, vamos lá. Mateus 14 não. Mateus 13, Josué. Mateus 14 não. Mateus 13, o mistério do reino. Tá? Apocalipse mostra as 7 igrejas que podem ser interpretadas como os 7 tempos proféticos da igreja e 7 tipos de cristão na igreja. Bom, tá? Cria mais. Né? Com a diferença praticamente entre Mateus 13 e Apocalipse 2 e 3. Quem poderia falar mais aqui? José aqui consertou, né? Mateus 13. Amém? Bom, nós já temos 19 pessoas aqui online conosco. Quero mais, hein, gente? Quero o dobro disso aqui hoje à noite. Nós temos muito mais membros da nossa igreja, que podem estar agora aqui ativamente conosco. Tá? Cadê a Ana, que não entrou ainda? O Aurélio, o Bob. Amém? Então vamos lá. Alguém poderia aqui nos informar? Já tivemos o Josué falando e a Thaís, mas está faltando algo assim importante para a gente fechar essa questão aqui. A diferença entre Mateus 13 e Apocalipse 2 e 3. Aleluia. Thaísa está entrando agora. Thaísa está perdendo 12 minutos de programa. Né? Do nosso curso aqui online. Então, amém? Hoje é sexta-feira, né? Mateus 13 não tinha igreja, sim. Vou melhorar aqui a minha pergunta, tá bom? Mateus 13 refere-se, Mateus capítulo 13, as 7 parábolas, né? Refere-se a que período? Apocalipse é tratado diretamente com a igreja. Né? Então, Mateus 13 refere principalmente a que período? Lembram? Né? Mateus 13, quem lembra? Apocalipse 2 e 3, né? O decurso do presente século é apresentado né? Mateus 13 fala desse século. Apocalipse 2 e 3 também fala deste século, ou seja, desta era. Tá? Mateus 13 descreveu, né, o presente século na sua relação com o plano do reino. No que período? Naquele período que começa ali quando Jesus Cristo está falando as parábolas, até o seu retorno na segunda vinda, ou seja, o período entre os 2 adventos, entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda com poder e grande glória. Isso é Mateus 13, tá? Agora, Apocalipse 2 e 3 descreve a presente era, essa era que nós estamos vivendo, em relação ao plano da igreja. Mateus 13 refere-se ao
a Israel, né? Certo? Refere-se o período entre os dois adventos, Mateus 13, e também, né, queridos, relaciona-se, né, o cuidado de Deus com a nação de Israel, tá bom, queridos? Certo? Então, o período de tempo de Apocalipse 2 e 3, nós vamos estudar aqui, já começamos segunda-feira, mas eu vou fazer aqui um resumo, para aquelas pessoas que entraram agora, que estão entrando agora, ou que perderam segunda-feira, não ficar assim tão, né, perdida. Então, assim, no livro de Apocalipse, João, Apocalipse 1,19, né, que ele diz assim: escreve estas coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então, irmãos, no livro de Apocalipse, João está escrevendo a respeito de coisas passadas, coisas atuais e as coisas que ainda vão acontecer, futuras, tá bom? Então, o que nós temos que entender, quando João está escrevendo essas cartas às 7 igrejas lá na Ásia, né, ele estava retratando a presente era, desde a Atos 2, a criação da igreja, até o julgamento da igreja apóstata, antes do segundo advento, antes da volta de Cristo. Então, assim, entendam, o período de tempo descrito por esses capítulos, 2 e 3, ele compara-se essencialmente ao período, né, descrito por Mateus 13. Certo? Então, e o propósito pelo qual João escreveu essas cartas, né, é um propósito tríplice. Tá? João escreve as 7 congregações locais para suprir as necessidades de cada uma dessas assembleias. Tá? E essas cartas, elas revelariam os vários tipos de indivíduos e assembleias por toda a era. As 7 igrejas representam 7 variedades de crentes, tanto os verdadeiros como os falsos. Tá? É desses 7 tipos que toda a igreja é composta, né? De crentes verdadeiros e crentes falsos, frios, né? Fracos e fortes. Portanto, é uma coisa muito interessante e importante, é que existe uma aplicação espiritual além da interpretação histórica. É isso que a gente tem que entender. Tá certo? Então, existe uma revelação profética, amém? Quanto ao decurso da era. Então, sucessivas fases predominantes pelas quais a igreja nominal passaria, da época em que João teve a visão, até quando o Senhor retornasse. Amém? Então, a primeira carta que nós lemos segunda-feira passada é endereçada, né, Apocalipse 2, mensagem a Éfeso, que o período, se vocês não tomaram nota, se quiserem tomar nota agora, é muito importante isso, vai do ano 30 ao ano 95, né, que é justamente o final da era apostólica. O último apóstolo vivo, né, era o apóstolo João, que foi o que mais tempo viveu, né, dentre os 12 apóstolos. Então, essa carta, a gente já leu, não vou ler novamente, tá? Ela retrata a pretensão e o abandono do primeiro amor e caracterizam o término do período, né, apostólico, certo? Então, queridos, a igreja de Éfeso, ela é representada, né, ou ela é representativa, melhor dizendo, do período apostólico de 30 a 95, como eu falei. Quando a igreja estava preocupada, você lê aqui, você vai ver que a igreja estava preocupada com a organização e a doutrina, a ponto de se tornar uma igreja muito
legalista. Tá certo? Aí vem a segunda carta, que está em Apocalipse capítulo 2, do verso 8 ao 11. Então, nós também lemos, né? A gente leu também isso aqui. Então, aqui, nessa segunda carta, eu queria que vocês tomassem nota, né? Pegassem aí o marcador, né? De texto. Pegassem uma caneta, claro, a Bíblia, né? Tá certo? Tomassem nota e fossem escrever, porque você sabe que às vezes a gente esquece as coisas. E são coisas importantes que a gente não pode esquecer, né? Então, a segunda carta, que é a mensagem a Esmirna, né? Essa igreja ela estava sob perseguição, né? Perseguição romana, né? O período dos mártires, que nos leva ao fim da 10ª e última perseguição, sob o comando de um imperador malvado romano chamado Diocleciano. Queridos. E representa essa carta aqui, representa a igreja perseguida ou a igreja mártir que existia entre, né, 95, período, né, até 312. Então, anote aí. 95, o ano 95 até o ano 312 da nossa era, né? E é justamente nesse período, né, século II, justamente nesse período que o livro do Apocalipse foi escrito, certo? Nesse período de 95 a 312. Né? Então, depois dessa carta, nós temos a terceira carta, irmãos, que é a igreja de Pérgamo, né? Que é Apocalipse capítulo 2, do verso 12 ao 17. Então, essa carta, ela retrata, a mensagem dela, profética, é a espiritualidade decadente e o secularismo crescente, né? Então, duas coisas, duas vertentes. Espiritualidade decadente e secularismo crescente andaram juntos desde a ascensão de Constantino e seu apoio público ao cristianismo até o século VIII. Perdão, até o século VII. Né? Vale ressaltar aqui, irmãos, que a terceira aqui, carta, mensagem a Pérgamo, vale ressaltar aqui uma coisa bastante importante, tá? Representando aqui a igreja apóstata do ano 312 foi do século III, né? Até o ano 590, século III ao século VII. Tá? Repetindo, 312 a 590. Né? Esse período se desenvolveu após a convenção do imperador Constantino, né? Dizem os estudiosos que ele nunca se converteu. Né? Mas aqui fala, né, que a conversão de Constantino ao cristianismo, né? E a igreja e o Estado, ou seja, né, o Estado com relação a Roma, né? Roma dominava o mundo todo, a igreja passou a ser uma igreja estatal, sob o comando, sob o governo de Constantino, certo? Né? Então, a igreja se aliou ao Estado, né? Agora você sabe o que existe dessa aliança entre igreja e Estado, né? O Estado, ele começou a corromper a igreja. Né? Então a mensagem profética, a igreja de Pérgamo é isso, é a aliança entre o Estado e a igreja, e o Estado corrompe a igreja. Tá? Amém? Vocês estão entendendo?
Pastor, a apostasia, o pastor Belardo está fazendo aqui um comentário, deixa eu ver. Pastor, a apostasia na igreja nunca foi novidade, mas agora é muito mais notório. Verdade, pastor Belardo, né? Minha produção, por favor, presta atenção aí, tá? Presta atenção aí, ó. Tá? Então, verdade, pastor Belardo. Mas aqui surge, né, na igreja de Pérgamo, o surgimento aqui surge aqui o Estado dominando a igreja, né? E isso durou até 590, né? Essa dominação do Estado aqui. Tá? E como eu falei segunda-feira passada, o imperador Constantino, ele se autoproclamou o primeiro papa, né? Ou seja, o primeiro dirigente espiritual da igreja, né? Como Roma era o centro mais desenvolvido e importante, o que ele fez? Ele nomeou bispos. Não foi mais o Espírito Santo que fazia isso, né? Ele, o homem, a intervenção humana. Ele nomeou bispos em várias cidades que pertenciam ao Império Romano, né? Entendeu? Então foi isso que aconteceu, né? Aí vamos para a próxima carta aqui. Próxima carta é a mensagem a Tiatira, né? A igreja papal, né? Nós podemos dizer aqui, a igreja papal, que é a obra-prima, né, de Satanás na terra. É testemunha na assunção de autoridade universal e perseguição cruel ao santo de Deus. Eu quero fazer aqui só um pequeno relato para que vocês entendam. A igreja, né, a igreja de Cristo, quando surge lá em Atos dos Apóstolos, ela não tinha nome. Não tinha nome. Né? Hoje as igrejas têm nome, têm CNPJ, etc. Mas a igreja ela não tinha assim, um nome específico. Então, o nome que se dava à igreja, até pelo credo, né? Os credos, que surgiram vários credos, né? O primeiro foi em Atos 15, né? O primeiro concílio, né? Depois surgiram outros concílios e criaram os credos, melhor dizendo. Então, eles atribuíam à igreja, né, apostólica, universal, né? Ou seja, católica. Daí, então, a palavra católica, ela significa universal, né? Só que com o passar do tempo, ela se corrompeu por causa da presença do Estado na igreja, de Roma. Né? Roma começou a dominar. Né? Nós estamos vendo aqui a igreja em Tiatira. Né? Eu não sei se eu li, mas se eu não li, eu vou ler agora. Diz assim, Apocalipse. Aí depois eu comento novamente, tá? Apocalipse 2, 18 e 19, diz assim: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Né? Mostra aqui mais o meu retorno, tá? Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam do sacrifício da idolatria. 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que são dos rins e dos corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer, guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã,
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, aqui, o pastor Belardo está perguntando aqui, quem fez mais estragos aos cristãos, Alexandria ou Roma? Roma, pastor Belardo, Alexandria, pastor Belardo, fazia parte do Império Romano, como também Cartago, né? Que era um centro bem desenvolvido, certo? Então, a maioria, né, das heresias, elas saíram de Alexandria. Filo, né, Orígenes, Agostinho, né, tal. Então, eles saíram com aquela proposta de alegorizar as Sagradas Escrituras, tá certo? E Roma? Roma é porque lá ficava o centro, né? O império, né? O governo ficava lá. Então, Roma tinha um poder sobre todas as outras cidades, né? Engraçado, abrindo aqui um parênteses, engraçado que Roma estava importante, foi muito importante Roma, o Império Romano, na construção de cidades. Eles construíram muitas cidades, né? E tiveram essas cidades sob seu domínio. Então, como Roma, né, como o próprio imperador Constantino se autodenominou o primeiro Papa, né? Daí essa união entre igreja e Estado, ela fez muito mal à igreja porque começou a corromper a igreja. E o que aconteceu? Os verdadeiros cristãos, eles saíram, né, dessa igreja estatal. Né? Eles se rebelaram contra essa heresia dentro da própria igreja, né? Daí o nome católico, né? Tá certo? No sentido de universal. Se você perguntar, você é o quê? Eu sou católico, apostólico, cristão. Porque eu não comungo com as coisas de Roma. Tá certo? Então, ambos fizeram estragos, né? Roma, no sentido do domínio estatal sobre a igreja, e Alexandria, no sentido da heresia mesmo, né? Tá certo? Ambas, né? Ambas. Entendeu? Então, voltando para a igreja, a mensagem aqui a Tiatira. Então, à medida do que a gente for aqui desenrolando aqui, conversando com vocês, podem manifestar aqui, tá bom? Certo? Podem manifestar, fazendo perguntas, né? Esclarecendo aqui algum assunto, algum tópico. Amém? Então, Tiatira, né? Estamos falando de Tiatira aqui. Certo? É conhecido como a igreja papal, né? Certo? A autoridade universal e a perseguição cruel dos santos. O reinado malévolo compreende a Idade Média, né? Que é conhecido como a Idade das Trevas, cujas características morais foram bem descritas como, né, período de trevas. Certo? Outra coisa importante é o período, né? Datar esse período. Então, que período Deus, na história, a igreja da Tiatira, na interpretação da profecia bíblica, né? De 590, né, a 1517. Né? 590 a 1517, onde reinou o papado, né? Certo, queridos? Né? Como nós estávamos falando aqui, a igreja de Tiatira, ela representa o período pagão sombrio, né, de 590 a 1517, quando o papado se desenvolveu e a igreja ficou cheia de práticas ocultistas babilônicas. Entendam isso. As práticas de adorar imagens, né, de rituais, que a Bíblia em si não dá suporte, como a oração pelos mortos, né, o próprio batismo de crianças também, tá certo? São coisas que a igreja, a Bíblia, ela não traz nenhuma fundamentação teológica para isso. E outras práticas ocultistas babilônicas, né? Amém? Vocês estão entendendo, né? Aqui, ó, a mensagem a essa igreja em Tiatira, certo? E o que mais a gente poderia dizer? Vem a próxima. Vamos lá, para a próxima, então.
A próxima igreja é a igreja de Sardes, né? Tiatira, já lemos, Sardes. Apocalipse 3, de 1 a 6, eu vou ler. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante, confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sardes. Então, aqui, irmãos, o que é importante aqui no mundo espiritual, né? Nós vimos a igreja de Tiatira, né, que é a igreja papal, né, o período pagão sombrio, igreja papal, né? Aí vem, né, a igreja, né, em Sardes, a mensagem da igreja de Sardes. Então, o fato importante aqui, né, o período, né, que deu-se de 1517 a 1750. O que é que isso traz à nossa memória, 1517? Hã? O que é que isso traz aqui à nossa memória, 1517? Né? A igreja de Sardes. Vocês lembram o que aconteceu um fato importante que aconteceu em 1517? Quem lembra aí? Quem lembra o que aconteceu em 1517? Quem lembra o que aconteceu em 1517? A reforma. Muito bem, José. Reforma, que reforma? Reforma protestante, né, de 1517. E o que é que a gente pensa sobre esta reforma, esse período? Né? O que é que pensamos sobre esse período? Né? Então, uma época, né, de despertamento, né, foi apenas algo parcial. Tá? Não foi esses avivamentos todos, não. Tá? A reforma produziu, não sei se vocês lembram, mas o que a reforma produziu? Igrejas estatais. Leiam a história, vocês vão entender isso aí. A reforma protestante, ela produziu igrejas estatais protestantes da Europa. Né? Um fato curioso aqui, né, que eu queria passar para vocês, é que foi um movimento, a reforma protestante, né, um movimento reformista cristão do século XVI, liderado por Martinho Lutero, né, simbolizado pela publicação de suas teses, 91 teses, né? 95 teses, perdão, no dia 31 de outubro de 1517. Eu acho que 31 de outubro é o dia do Halloween lá nos Estados Unidos, né? Então, o que ele fez? Ele pregou essas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, Alemanha, tendo por ponto de partida as críticas às vendas de indulgências, coisas, né, práticas ocultistas que nós falamos aqui, né, que a igreja fazia, né? Então, Lutero levantou-se contra isso, né? Tá certo? Levantou-se, né? E ele tornou-se conhecido como um protesto contra os abusos da igreja papal, né? Da igreja romana. Então, foi uma reforma, né, do próprio catolicismo romano também, que depois teve a contra-reforma, né? Certo? Ok? Então, voltando aqui para a igreja de Sardes, né? Então, a reforma foi a invenção de Deus, né? Certo?
em graça e poder para quebrar, né, a reforma protestante para quebrar a autoridade papal e introduzir na Europa a luz que durante 300 anos queimava com mais ou menos um brilho assim, sabe, um brilhozinho. Então, o protestantismo, né, com suas divisões e apatia, demonstra claramente quão longe está do ideal de Deus, da igreja e do cristianismo. Por quê? Porque, embora Lutero tenha se levantado contra, né, o clero, né, romano, as igrejas da Europa, elas continuaram estatais, tendo domínio do Estado, né? Igrejas que tinham a reputação de estarem vivas, mas estavam realmente mortas. Por causa de quê? Da união com o Estado. Lembra lá de Constantino? Né? Na igreja de Pérgamo, no século III. Né? Estado, igreja, é aqui novamente. Né? O Lutero, né, corajosamente, claro, um homem de Deus, não podemos negar isso, né? Do legado que ele deixou, mas as igrejas continuaram estatais, né? Certo? Da união com o Estado. Então, assim, a igreja de Sardes, como nós lemos aqui, a igreja morta, com reputação de estar viva, como diz o texto, representa, né, esse período aí que nós falamos, ou seja, de 1517 a 1750. Um período longo, né? 1517 a 1550. Certo? Aí vem o oposto da igreja de Sardes, que é a próxima, que é a Filadélfia. Vamos ler? Aqui, Filadélfia agora, queridos. Né? Apocalipse 3, 7 a 13. Amém? Aleluia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tem pouca força, guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Olha o versículo 10 aqui. É muito importante o versículo 10. Marque esse versículo 10, tá? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Tá falando aqui, irmãos, da grande tribulação que há de vir. Para tentar os que habitam na terra. Versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu. Do meu Deus e também o meu novo nome, que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, como eu estava falando aqui, a igreja de Filadélfia, ela é o oposto da igreja de Sardes, né? Ou seja, a igreja de Sardes é conhecida como a igreja morta. Então, qual é o oposto de quem está morto? Né? A igreja viva. A igreja de Filadélfia é a igreja viva. Tá certo? Representa o período da história da igreja de 1750 a 1900. Tá? Tá certo? Quando, né, um fato interessante, eu até falei isso na igreja, tá? Mas a gente fala aqui novamente para quem não estava presente lá na nossa igreja. Tá? Pega aquele livro meu ali que eu estou lendo. Cadê o Isaac, hein? Pega aquele livro meu ali que eu estou lendo, o Avivamento, lá da Rua Azul, vou mostrar aqui para o pessoal, que é justamente esse período, 1990. Ah, não. Então, irmãos, a igreja viva, correto, pastor.
Então, período, né, 1750 a 1900, tá? Agora surgiu, né, a escola, né, quando a escola alemã, né, eu estou lendo aqui esse livro, é fininho, né? A História do Avivamento Azusa, do Frank Barthelman. Né? Vou mostrar aqui o pessoal aqui do Facebook aqui também. Pronto. A História do Avivamento, né? Então, esse livro ele é fininho, tem o quê? Vamos ver aqui. Poucas páginas, né? 100 páginas. E é justamente o avivamento aqui que se dá em 1900 aqui, nesse livro, né? Começa aqui por volta de 1900, o avivamento, o derramamento do Espírito Santo, né? Daí surge o movimento pentecostal, né? Nos Estados Unidos. Né? Que já tinha trazido lá da Europa, do país de Gales, né? O avivamento começou lá. Né? História do avivamento. Tá? E aqui ele conta como o Pentecostes chegou em Los Angeles, né? Na rua Azusa. Certo? Então, quem quiser ler esse livro aqui, ó, já termino eu de ler amanhã. Tá bom? E vou dar aqui para os obreiros aqui, né? O obreiro aqui, quem tiver interessado de ler, tá? Só para título de curiosidade aqui. Muito bom esse livro, né? É pequenininho, você lê rapidinho ele. Então, como nós estávamos falando aqui da Igreja de Filadélfia, que é o oposto de Sardes, né? A Igreja viva, representa esse período da história, né? De 1750 a 1900, quando a escola alemã de crítica superior invadiu seminários em todo o mundo e destruiu a fé de muitas pessoas na palavra de Deus. Queridos, uma coisa que eu quero que vocês entendam. Desde quando a igreja surgiu, em Atos 2, né, a igreja passou por perseguições internas e perseguições externas. As perseguições externas pelas quais a igreja passou, né, você vê lá em Atos 6, com a morte de Estevão, né? Atos 7, com a morte lá de Estevão. Em Atos 6, ali, surge, né, ali, morto aos pés do apóstolo Paulo, surge ali uma grande perseguição. Né? Em Atos 8, né, diz, e também Saulo consentiu com a morte dele, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Então, a igreja, desde o seu surgimento, do seu nascimento, em Atos 2, ela passou por perseguições, conflitos, batalhas, né? Batalhas externas, batalhas internas. As batalhas externas é o próprio Império Romano, o Sinédrio, a cultura judaica, né? A guarda da lei, etc. E as perseguições internas, pelas quais a igreja passou, né, desde o seu surgimento até hoje, continua até hoje, principalmente da cultura pagã helenística do grego, né? A cultura grega, né? A filosofia grega, internamente dentro da igreja, e surgiram, né, várias pessoas dentro da própria igreja, internamente, né, hereges, né, contra a verdadeira ortodoxia da igreja. É interessante falar que a ortodoxia, ela só veio ter forma no finalzinho do século III, século IV, né? Então, até então não existia ortodoxia, né? Ou seja, não existia uma prática, né? Assim, um formulário, né? Uma norma do que era certo e do que era errado, embora já tivessem credos, né? Através dos concílios da própria igreja. Mas surgiram hereges, e agora uma coisa interessante, a gente pode até trazer para os nossos dias hoje, uma coisa muito interessante. Os hereges que surgiram dentro da igreja foram importantes. Por que eles foram importantes? Para que a igreja fundamentasse sua fé. Essa perseguição que houve aqui em Atos capítulo 8, ela foi importante, porque a igreja estava acomodada,
né, ali em Jerusalém, não estava cumprindo aquilo que Cristo tinha falado, né, e por todo mundo. O próprio Atos 1:8, testemunhas, né, 3 testemunhas até os confins da terra, tal. Mas a igreja ficou, né, presa. E esse período da ordem de Cristo até Atos 8 demorou 8 anos, né? Foram 8 anos, né? A igreja lá na sua inércia, né, parada. Foi necessário que houvesse uma perseguição, né, para a igreja se fortalecer e cumprir a grande comissão de Cristo, né? Então, estamos vivendo hoje meio uma pandemia, né, certo? E, infelizmente, muita mentira no meio dessa pandemia, né, de governos corruptos, né, governadores, prefeitos, tal, se aproveitando, né, deste mal. E qual é a relação que a igreja tem com isso? Muita. Por quê? Porque é nesse momento que a igreja tem que se levantar e orar mais intensidade, buscar mais a Deus, se consagrar mais, ler mais, jejuar. Amém? Tire-me uma dúvida, pastor Belardo. Eu não tiro, eu esclareço. Era plano de Deus, mas Paulo tinha autoridade de impedir a morte de Estevão? Boa pergunta, pastor Belardo. Eu creio que não. Eu creio que Paulo não tinha autoridade ainda, porque se você observar a conversão de Paulo no caminho de Damasco, ele foi lá no Sinédrio, no sumo sacerdote, pedir cartas, ou seja, pedir, né, um documento legal para perseguir a igreja, prender, né, os opositores, certo? Eu acho que não. Porque, pastor Belado, a gente não pode aqui conjecturar, né? A gente não pode aqui espiritualizar o que não existe nas Escrituras. A gente não pode falar a não ser aquilo que está nas Escrituras. O que as Escrituras falam é que Paulo tinha legalidade para prender os discípulos, né? Aqueles que pregavam o nome de Jesus Cristo. Tanto é que, no meio do caminho, né, ele foi surpreendido com aquela visão que Cristo apareceu para ele. Ali transforma toda a vida dele, né? Um grande apóstolo ali, desbravador e pregador da palavra do Senhor, né? E aquele missionário que mais, né, ganhou a Ásia toda, diz a palavra de Deus, né? Certo? Que o mundo, então, né, edificou várias igrejas. Beleza? Vamos para frente aqui. Então, nós estamos falando aqui da escola alemã de crítica superior, né? Nesse período aí de 1750 a 1900, que é a Carta Filadélfia. Então, essa escola alemã de crítica superior, o que é que ela fez? Ela invadiu o seminário de todo mundo, destruiu a fé de muitas pessoas na palavra de Deus. Por quê? Como resultado, as pessoas começaram a olhar para a Bíblia não como a palavra de Deus revelada, mas como a busca do homem, né, por Deus. E, portanto, decidiram, queridos, que a Bíblia estava cheia de mitos, cheia de lendas e cheia de superstições. Né? Certo? Porque parece-nos a morte de Estevão na conta de Paulo. Se a gente ler, o pastor Belar está comentando aqui, se a gente ler o texto lá, pastor Belar, em Atos 8, né, apenas o texto diz que Paulo estava ali aos pés, que consentia. O fato de consentir não significa dizer que ele tinha autoridade para mandar parar aquilo ali. Primeiro que Paulo jamais ia fazer aquilo porque ele achava que estava fazendo uma coisa correta ali. Naquele momento, os judeus, né, guardadores da lei de Moisés, achavam que estava fazendo a coisa correta. Ok? Vocês estão vendo aqui o malefício que a escola, né, alemã fez, né, a escola, né, de crítica superior trouxe, né, invadiram todos os seminários com a filosofia deles, dizendo que a Bíblia estava cheia de mitos, de lendas e superstições. Tá bom? Então, vamos agora para a igreja de Laodiceia, né? Amém? Igreja de Laodiceia. Bom?
Eu só um detalhezinho da igreja de Filadélfia, que praticamente ela caracterizou o início da última era. Tá? Laodiceia, Apocalipse 3, 14 a 22. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e te unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se, pois, zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, chegamos aqui na última carta, né, gente? Certo? Clicando aqui o meu Instagram. Tá. Então, aqui, nós chegamos aqui na última carta, Laodiceia, Apocalipse 3, 14 a 22. Que estado, né, chegou a igreja, né, em Laodiceia? O estado geral da atual igreja nominal. É o estado hoje das igrejas, né? De ser morto. Queridos, esse é o mais detestável e nauseante de todos os descritos, de todas as igrejas, essas 6, 7, mas das 6 que eu li, com essa 7, até agora, podemos denominar a última fase da história da igreja, as vésperas do julgamento do período sem Cristo. A igreja mundana, a igreja que deixou o mundo entrar, né? As práticas mundanas invadiram as igrejas evangélicas, principalmente no Brasil. Principalmente aqui no Brasil. Tirado, né? Portado lá dos Estados Unidos. Então, a igreja de hoje, igreja do século XXI, é representada pela igreja de Laodiceia. Uma igreja que diz ao mundo, né? Eu sou rico, né? Eu tenho dinheiro, eu não preciso de nada, né? O verso 17, né? Como diz, rico sou, estou enriquecido, nada tenho falta, eu não preciso de nada. Né? Mas Jesus, o que é que ele fala? A resposta de Jesus, mesmo verso 17. Desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. 5 coisas. Jesus fala. Né? É uma igreja mundana, apática e apóstata, que nem deixa Jesus entrar pela porta da frente, né? Que é o versículo 20, é isso que estou à porta e bato. Né? Se alguém ouvir minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Igreja apática, mundana e apóstata, que representa a igreja atual. Eu quero ler um comentário aqui de John Scott, em um livro que é chamado Basic Christianity, ou seja, cristianismo básico. Tá? Vou só encerrar aqui o Instagram, e a gente retoma. Quando retomar aqui o Instagram,
Vou fazer um comentário aqui, né? De um inscrito aqui, do John Scott, tá bom? Então me aguarde aí, tá bom? Fica aqui com a gente, tá? Que nós vamos aqui encerrar e reinicia logo após. Pessoal aqui do Facebook, dá só um tempinho aqui, tá bom?